O ano era 1992, quando Francis Fukuyama lança o famoso livro O Fim da História e o Último Homem, aonde, em síntese, ele pregava ali a vitória e a supremacia do capitalismo depois de toda a decadência da União Soviética, do mundo socialista, aonde que ele pregava que a história não passaria mais por grandes transformações e que o capitalismo ia reinar para todo um sempre. Eu fiz essa referência para a gente pensar um pouco o Brasil de hoje, sobretudo o Brasil de hoje. Então, desde o processo do golpe do Michel Temer até os dias atuais, a gente consegue problematizar o Brasil da seguinte maneira: aonde que a maioria da população pobre, a maioria da população trabalhadora, a maioria dos injustiçados no nosso país, esse sentimento de uma mudança mais radical, de mudanças estruturais, infelizmente, eu percebo que essas pessoas, dentro dessa linha que eu falei, elas estão começando a perder as grandes utopias. E uma vez perder as grandes utopias, não é se fazer valer do que o capitalismo venceu, do que o capitalismo é supremo. Não é. Diante da conjuntura que nós vivemos, o que nós temos diante da população é uma luta e um interesse incessante, muito mais de sobreviver, de levar o pão de cada dia para casa, do que pensar em um movimento de ruptura estrutural do sistema. Há uma racionalidade dentro dessa lógica para as pessoas que compreendem a conjuntura atual desse momento. Há uma lógica, há uma racionalidade e, a partir disso, acredito que não cabe a gente julgar essas pessoas como sendo pessoas que desistiram, pessoas que não têm uma outra perspectiva além da lógica do capitalismo. Acredito que, dentro dessa perspectiva, cabe àqueles que se dizem progressistas, aqueles que têm uma perspectiva e uma visão de mundo que vai além do capitalismo, começar a recriar possibilidades de se construir um povo, não uma massa, mas um povo que, a partir desse povo, possa se construir vanguardas para que as grandes utopias de mudanças estruturais elas possam vir a acontecer. Dentro do cenário político que nós temos hoje, infelizmente, eu vejo muita dificuldade. Não que não seja impossível, mas eu vejo muita dificuldade, principalmente quando a maioria do povo brasileiro resumiu a nossa política em ser pró-Bolsonaro ou ser pró-lulismo. Então, me parece que para muitos brasileiros, muitos mesmo, a política ela está dividida em você ser contra ou a favor a Lula. Se você for contra Lula, significa automaticamente dizer que você é a favor ao governo Bolsonaro. Se você for contra o governo Bolsonaro, me parece que as pessoas entendem que você é pró-lulista. E essa rivalidade tosca, esse tipo de política do nós contra eles, isso está fazendo com que haja um enfraquecimento muito grande da lógica de se interpretar as lutas no campo político do Brasil. Me parece que para a maioria do povo brasileiro só existem duas saídas: ou lulismo ou bolsonarismo. Enquanto essa corrente de pensamento ela não for superada, ela não for rompida, as grandes utopias elas ainda vão ficar adormecidas. Enquanto nós não superarmos essa linha de pensamento lulista ou bolsonarista, repito, que diminui o debate político,
Me parece que aquilo que Fukuyama escreveu lá no início da década de 90 se torna forte. O fim da história, a supremacia do capitalismo, aonde que só existe duas vias hoje de mudança social no Brasil. Se não existir mudanças, se não existir estruturas que possibilitem pensar além dessas duas perspectivas, estamos fadados sim. Infelizmente, afirmo isso não com alegria, mas estamos fadados sim a imaginar que as grandes utopias estão cada vez mais distantes e vamos apenas brigar e lutar simplesmente para o pão de cada dia. E isso é uma coisa, para muitos, lutar pelo pão de cada dia, isso é a própria vida. Lutar pelo pão de cada dia é o principal objetivo de vida hoje de milhões de famílias. E que é uma coisa, infelizmente, sim, muito simplória. Dentro de perspectivas de vida, claro, evidente. Dentro de uma perspectiva de vida em abundância, aonde que a exploração ela tenha um fim, aonde que o Estado com os seus elementos e com os seus órgãos repressivos deixem de exercer sua força pela camada mais pobre, mais necessitada, isso um dia só vai deixar de existir a partir do momento em que essas grandes utopias voltarem a fazer parte do nosso imaginário e nós corrermos para criarmos possibilidades de tornarmos essas grandes utopias reais. Com isso, pessoal, se ficarmos fadados ainda a essa polarização tosca, acredito que esse termo polarização ele é muito discutível também, se há mesmo essa polarização entre o lulismo e o bolsonarismo, mas se ficarmos limitados a esse tipo de debate, aquela análise de Fukuyama para o Brasil, ela começa a se encaixar. E cabe a nós, do campo progressista, e cabe a nós que imaginamos e pensamos uma outra realidade, começarmos a discutir e criarmos possibilidades para o retorno das novas e das grandes utopias, fazer parte do nosso dia a dia. É muito pequeno, pessoal, é muito pequeno e é muito simples pensarmos apenas em viver para colocar a nossa feira, o nosso pão dentro de casa. Isso é muito pequeno, a partir do momento em que a gente não pensa em romper com as amarras que nos condicionam a esse tipo de mentalidade. Isso é muito pequeno. Então, essa discussão aqui de hoje é uma discussão para tentar reavivar o sentimento das utopias. É uma discussão para que a gente possa estabelecer novas visões de mundo e para que a gente tente pensar em um tipo de trabalho que possa construir novas bases, que possa reaviver essas grandes utopias que devem fazer parte do nosso norte, até um dia nós conseguimos tornar ela real, concreta. Então, esse é o ponto da nossa discussão, desse nosso vídeo de hoje. E aí eu lembro a você que não é inscrito, que se inscreva no canal. Nós estamos aí para lançar uma série denominada Desconstruindo Olavo de Carvalho, aonde nós vamos ter aqui especialistas acadêmicos de diversas áreas que vão contribuir para que a gente possa desmiuçar, desconstruir de fato essas ideias aberrantes que ganharam um corpo muito grande aqui no nosso país e que desencadeou na eleição do Bolsonaro e que desencadeou nessa situação que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Então, peço a você, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas discussões, acompanhe essa nossa série, que vai ser uma série importantíssima para que a gente nos fundamente de elementos para se contrapor a esse debate hegemônico de momento que nós temos hoje, que é o discurso da ultradireita. E com isso, a gente poder sim criar novas alternativas. Então, mais uma vez, peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acompanhe o nosso canal e contribua com os nossos debates aqui, com as nossas análises. Tá bom, pessoal? Agradeço a vocês e até o próximo vídeo.